notícia que pipocou hoje, né? Que chamou bastante atenção com relação ao seguinte, cara. Olha o título dessa matéria. Do mesmo nível ou até melhor que Oscar. Fla mira meio-campista de 28 anos para ser a contratação bombástica para 2023. Rafa, se a gente estava esperando o Oscar chegar e parece que não tem nenhum movimento com relação a isso, aliás, a diretoria se posicionou nos últimos dias que o Flamengo só vai começar realmente a se mexer no mercado após a renovação de Dorival Júnior, que ainda não aconteceu e deve acontecer aí nos próximos dias, tá? Mas, pipocando uma notícia como essa, rapaz, como essa. Pois é, se trata nada mais, nada menos de que Talisca, meu querido. Talisca é o nome da pessoa, Anderson Talisca. Pois é, o Anderson Talisca está sendo mencionado como uma possível solução do Flamengo para uma vaga que todo mundo estava sonhando que fosse do Oscar, né? E aí eu queria um pouquinho da tua opinião sobre o grandiosíssimo Talisca, né, garoto? Cara. Xinga. Anderson, não, jamais, eu jamais te xingaria, Perrota. Anderson Talisca, né? Bom, primeiro vamos falar sobre essa carência do Flamengo, né? O Talisca é um meia atacante. Eu ouvi dizer que ele pode até jogar de volante, sinceramente, eu não consigo ver muito, mas ele é um meia. E há muito tempo, né? Eu acho que todo ano, quando a gente vem aqui falar de mercado da bola, todos nós ressaltamos a necessidade que o Flamengo tem de ter um meia reserva. Hoje o Flamengo tem uma dupla de meias, que são o Everton Ribeiro e a Arrascaeta, e você tem alguns garotos da base que jogam como meia, ainda que não sejam exatamente meias armadores, mas você tem o Matheus França, você tem o Vitor Hugo, mas são jogadores ainda um pouco crus. Eu não sei se eles estariam prontos, por exemplo, para substituir um Arrascaeta num jogo decisivo. Então a gente está atrás desse meia. Chegamos perto do Oscar, é verdade. O Oscar supriria, com certeza, essa falta que o Flamengo tem de um meia. Seria até engraçado, mas a gente estaria falando do Oscar chegando para ser reserva, um dos jogadores mais bem pagos do mundo. Até porque chegar nesse time do Flamengo, para você chegar e ser titular, é muito difícil. O Vidal está aí para provar. Todo mundo achava que o Vidal vai chegar, vai precisar achar um lugar para o Vidal, porque ele é uma grande estrela, é um jogador que tem uma história muito grande de futebol mundial, campeão de tudo. O Vidal chegou aqui e ficou no banco, porque tinha um time muito encaixado, porque tinha titulares jogando muito bem, porque em algum momento foi praticamente impossível ao Flamengo abrir mão do João Gomes e está lá o Vidal no banco. Isso aí faz parte, né? E como o Flamengo já deve ter percebido, os chineses vão jogar duro em relação ao Oscar. O que pode significar inviabilizar, porque eles têm o poder de dizer isso. Não, a gente quer que o Oscar cumpra o contrato, e não parece ser do interesse do Oscar simplesmente arrumar um jeito de sair. Ele meio que quer que fique bom para todo mundo, com certeza tem alguma gratidão, com certeza tem um bom relacionamento com os chineses, então realmente o Flamengo precisa se movimentar. E nessa movimentação, o Talisca é um jogador que tem essas características. É um jogador que finaliza bem de perna esquerda, é um meia que pisa na área, é um cara que ao mesmo tempo que cria jogada, vai lá dentro da área. Tem um problema parecido com o Oscar, que jogou na China, agora acho que ele está na Arábia Saudita, no Al Nassr. Então ele não está jogando em ligas top. Mas o futebol brasileiro também não vamos ser sinceros. Então acho que pela capacidade que ele tem, eu acho que ele consegue chegar e se encaixar nesse time do Flamengo. E um apelo que eu estou fazendo ao Flamengo já há algum tempo para que aconteça esse ano. Precisamos de uma boa janela em janeiro. A janela é bem extensa, ela vai até abril. O Flamengo precisa tentar se reforçar, e eu não estou nem falando só do Mundial, não. Pelo que eu vi acontecer em julho,
Às vezes, todos os planetas e estrelas se alinham e tudo dá certo para você. Aí você traz o Felipe Luiz no meio do ano, ele encaixa e joga muito. Você traz o Gerson no meio do ano, ele encaixa e joga muito. Rafinha encaixa e joga muito. Mas muitas vezes os jogadores que chegarem vão precisar de um tempo muito grande de adaptação. O Cebolinha ainda está adaptando, o Pulgar ainda está adaptando, o Vidal já está adaptando. Então, se a gente pudesse trazer um jogador como o Talisca, ou um bom meia nesse começo de ano, pô, o Flamengo tinha muito que tentar trazer, projetando o ano inteiro e não projetando alguém que poderia chegar numa janela de meio de ano, mas só encaixar no ano seguinte. Chegar no meio de temporada é complicado. Então, eu gosto, Perrota. Eu acho que se você for falar dos jogadores, sobretudo se você for comparar os melhores momentos de cada um, não dá para dizer que uma contratação do Talisca tem o mesmo tamanho da contratação do Oscar. Eu acho que a gente está falando de jogadores de prateleiras diferentes. O Oscar é um jogador de seleção brasileira, de Copa do Mundo, ainda que não tenha sido a melhor Copa que a gente viu. É um jogador de outro nível, Chelsea e tal, um dos grandes protagonistas do futebol mundial que simplesmente optou por jogar num mercado periférico, mas que pagava muito bem a ele. Mas não sendo possível, eu acho que o Talisca é bola, cara. Eu acho que chega... Tem um zilhão de anos que a gente não vê ele jogar, pelo menos a maioria de nós, mas a memória que eu tenho é de um jogador que tem capacidade de chegar e resolver os nossos problemas, Perro. Não, também muita gente elogia o futebol Talisca. Eu tenho sempre mencionado que eu lembro dele, cara, do pouco que eu vi do Talisca, né? Vou ser bem sincero, do pouco que eu lembro dele da época do Benfica. Se eu tiver errado, alguém me corrige. Tá? Não, você tá certo. E uma coisa que eu tenho uma dúvida. Cara, se bobear o técnico dele foi até o Jorge Jesus, cara. Cara, não duvido. E aí a pergunta que eu vou fazer para vocês, para ver se a minha cabeça tá maluca ou não, do Talisca, que eu acho que foi na época do Benfica, que eu acho que ele chega na seleção. Alguém pode me confirmar isso? Eu acho que ele chega a jogar na seleção brasileira, nas eliminatórias só. Ele obviamente não vai para a Copa, e eu acho que ele nem joga a Copa América. Mas eu lembro dele ser convocado para eliminatórias, tá? E eu lembro muito de ser discutido na época por que ele não teve mais minutagem. Mas posso estar enganado, tá? Se alguém tiver aí, Ricardo, falar, Ricardo, não jogou, tá super certo. Mas o pouco que eu lembro dele é isso, tá? Tá todo mundo confirmando aqui que foi essa história mesmo. A cabeça do velho não tá tão ruim assim quanto eu imagino. Uma outra coisa que me chama a atenção, Rafa, que é uma coisa que é muito engraçada do Flamengo, é o seguinte: as contratações do Flamengo sempre tem empresários muito próximos do Flamengo, né? Vamos lá, eu sempre tento lembrar o nome dos empresários. Por exemplo, o empresário que tá sempre fazendo negociação com o Flamengo, cara. Eu esqueci, até o do próprio Oscar. Como é que é o nome do empresário lá? Não era o Bertolucci, não. É, o Bertolucci. Ou é o Bertolucci, irmão, ou é o Carlos Leite. É impressionante, cara. E aí, quando você vai fazer uma pequena pesquisa sobre o Talisca, quem é empresariado por quem? Carlos Leite, meu querido. Assim, eu sinceramente acho muito engraçado essa forma como o Flamengo trabalha no mundo inteiro com dois grandiosíssimos empresários, né? Tanto o Bertolucci como o Carlos Leite são empresários fantásticos que representam uma série de profissionais do futebol muito fodas.